Hoje vou falar sobre memória, as memórias das experiências. Todos nós guardamos memórias de tudo aquilo que nós vivemos. Há uma tendência de guardarmos no nosso inconsciente as memórias das experiências que, de alguma forma, abalou você, traumatizou, gerou algum tipo de conflito. A sensação de que, em algum momento da sua vida, em uma determinada relação, numa determinada experiência, você teve uma sensação de que algo ou alguém afetou a sua expansão. Quando você é afetado por esta expansão e afeta o seu equilíbrio, você guarda na memória do seu inconsciente como um registro para avisar você, e o seu cérebro também, né, vai lhe avisar de que aquela determinada situação ela constitui como um perigo. Esta memória no inconsciente que gerou esse desequilíbrio, você inconscientemente vai tentar resolver isso. Quando você tenta resolver pelo inconsciente, ou seja, sem a determinada consciência, sem o conhecimento adequado, você vai criar mecanismos compensatórios. Os mecanismos de autossabotagem, eles são resultantes de traumas, conflitos, situações mal resolvidas que ficam guardadas no seu inconsciente. Esta memória de todas essas experiências, enquanto afetar a sua ordem e o seu equilíbrio, você vai ter uma tendência de apelar para esses mecanismos compensatórios. Por exemplo, você viveu uma determinada experiência onde você se sentiu desvalorizado. Então, em toda e qualquer experiência que você tenta realizar e conseguir uma aprovação, conseguir ser amado, vai vir essa memória e, por vezes, ela vai trabalhar de forma contrária aos seus objetivos. A sensação é que, por mais que você tente agradar ou tente, por meio dos seus resultados, conseguir essa valorização, parece que nunca atende às suas necessidades, porque o seu registro lá no inconsciente vai dizer: não, você não tem valor, não, você não é capaz, não, você não consegue, não, tem qualquer coisa de errado aí em você. Então, essas memórias dessas experiências, elas ficam registradas no seu inconsciente, elas ficam registradas na sua mente, elas ficam também registradas quando nós falamos de espiritualidade no seu registro acástico. Tudo aquilo que cria ou criou em você algum tipo de distúrbio, algum tipo de desequilíbrio que afetou a sua expansão, isso já vai criar aquilo que se chama de karma negativo. Karma negativo é toda ação que gera uma reação, todo um ato, uma consequência que prejudicou você ou prejudicou alguém. Então, essa lei no universo, a lei da reparação, a lei que faz com que você tenha uma nova oportunidade de rever os seus valores, de assumir uma nova postura, de fazer uma nova escolha, ela está presente dentro do processo daquilo que se chama de evolução espiritual. Porque você não pode evoluir espiritualmente se você carrega dentro de si situações mal resolvidas que criaram peso, que criaram conflitos, que geram mal-estar. Por quê? Porque se você parar para pensar um pouquinho que evolução espiritual significa que você vai cada vez mais despertar a sua consciência e estar muito mais desperto e perceber muito mais as suas ações e os resultados das suas ações, se esta energia que você guarda dentro de você, que é esta memória, ela está lá presa e mal resolvida, não tem como você evoluir espiritualmente. Então isso faz com que as experiências fiquem sempre muito repetitivas. Vamos imaginar que, de repente, você vai passando por essas experiências repetitivas e você teima ou vai usar da sua memória, vai usar do seu conhecimento e, novamente, você sente a mesma situação. Ou seja, novamente você fica magoado, novamente você se sente desvalorizado, novamente você sente que não conseguiu expandir. Então, isso significa que existe alguma trava, existe alguma coisa que está impossibilitando você de transcender. Estas referências mal resolvidas, elas vão criar
uma base. E esta base de referência, ela não é uma base bem estruturada. Então, no mecanismo compensatório, onde você vai tentar resolver isso, sendo uma pessoa agradável para se sentir amado, tentar ser uma pessoa muito prestativa para adquirir um certo prestígio, vai tentar ser uma pessoa muito boa para que todo mundo, né, aprove aquilo que você é, mas se vem dessa base de referência instável, ela não vai lhe dar estabilidade. Então, há uma questão dentro da lei da atração e da lei da ação e reação que, automaticamente, como isso está lá como uma referência, a tendência é repetir isso novamente. Então, é aquela velha história de que já vi esse filme. Por que eu atraio esse mesmo tipo de experiências de forma repetitivas? Por quê? Porque você tem alguma coisa mal resolvida que está presa na sua memória do seu inconsciente. Enquanto você não se libertar disso, e não adianta rezar, e não adianta fazer promessa, você precisa revogar esse acordo que você fez no seu inconsciente, onde, por meio de alguma determinada experiência, você permitiu se sentir mal. Então, não é o outro que faz você se sentir mal, é você que permite se sentir mal na relação com o outro. Você não pode dizer assim, aquela pessoa faz eu ficar com raiva. Não, eu permito ficar com raiva naquela relação com aquela pessoa. Eu permito me sentir desvalorizado na relação com aquela determinada situação. Eu permito ficar magoado. Eu permito. Existe sempre uma permissão, existe sempre uma escolha que você faz, inconsciente ou conscientemente, e ao fazer essa escolha, na origem dessa escolha, se está uma instabilidade, ela vai gerar como resultado uma instabilidade. Então, às vezes, nesses mecanismos compensatórios que você tenta fazer, mas que possui essa base, ela vai fazer com que você não consiga, de fato, resolver, atingir aquilo que você quer. Então, aí vem aquela velha sensação que se mantém. Eu falo velha porque ela tende a se repetir, é uma coisa mal resolvida, né? Uma coisa velha que está lá, que não está conseguindo ir para o novo, ela tende a fazer você procrastinar, a enrolar, a coisa não anda. Então, a minha especialidade, né, na área do inconsciente é porque eu detectei que no inconsciente é onde estão todas as suas vulnerabilidades e, espiritualmente, essas energias mais densas, elas se aproveitam justamente dessas suas vulnerabilidades criadas por meio desses traumas, dessas experiências mal resolvidas. E isso vai ficar na sua memória. Então, enquanto você não despertar a consciência, perceber o que você fez, o que você contribuiu, o que você despertou, ou seja, perceber a relação de você com aquele acontecimento, qual o aprendizado que você tem para fazer, o que você tem que revogar, você pode carregar isso ao longo da sua vida. Carregando essas coisas mal resolvidas ao longo da sua vida, que faz com que você tenha uma sensação de não conseguir expandir, já cria um conflito com o próprio universo, porque o universo está sempre em harmonia e em equilíbrio. E está sempre em expansão. Então, se na sua vida você não está conseguindo expandir em um determinado setor da sua vida, seja no relacionamento a dois, seja no campo profissional, é porque você tem alguma memória de referência que precisa ser percebida. Então, dentro da mentoria minha do PH Vida, do Potencial Humano de Vida, e por meio da minha inteligência intuitiva, eu facilito bastante o processo da pessoa ao criar exercícios gravados que a pessoa vai ter que trabalhar nesses exercícios 2 vezes por dia, que é o meu medicamento, onde esse exercício faz com que a pessoa viva a experiência sem precisar viver a experiência, onde, por meio dessa construção desse meu exercício que eu dou, ela se liberta desses padrões, desses conflitos e desses traumas. Por quê? Porque esse trauma que gerou o conflito, que está criando o padrão o que é? É uma situação repetitiva. Tudo que repete uma hora vai se materializar no físico. Então, isso pode chegar a uma doença, naquilo que se chama de doença psicossomática. Então, ou seja, o trauma, conflito, padrão, doença, bloqueio. Ou seja, está afetando o circular da energia vital em uma determinada área do seu corpo físico. Está
impossibilitando o desenvolvimento da sua espiritualidade, o desenvolvimento da sua consciência, está interferindo no seu processo de expansão. Então você não consegue evoluir, você fica com a vida estagnada. Por isso que às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro. Por quê? Porque lá ela não tem esses obstáculos, mas aí depois ela pode ter obstáculos na questão do relacionamento a dois, do desenvolvimento amoroso. Ou tem pessoas que estão muito bem amorosamente, mas aí depois não conseguem materializar os seus objetivos, não conseguem atingir aquilo que quer, aquilo que deseja, né? Por quê? Porque tem sempre essas memórias. Então, a única forma de você realmente conseguir evoluir é você sanar, resolver, curar, transformar esses padrões que possui lá no seu inconsciente, essas memórias que se constituem como uma verdade e que, como é uma verdade lá no seu inconsciente, por mais que conscientemente você seja um exímio nadador, você vai morrer na praia. Então, é aquela sensação, mas como assim? Eu sei tudo, eu compreendo tudo, eu estudei tudo, eu li tudo, né? Mas chega na hora da experiência, e é justamente na hora da experiência que é a sua comprovação de que você conseguiu realmente entender o que é que você precisa se libertar. Se você não fizer isso, e vamos imaginar que você passou pela sua vida e a vida, entretanto, acabou porque acabou o seu ano letivo. Eu considero a vida como se fosse uma espécie de ano letivo. Se chegar lá no fim, você não tiver uma boa média, se você não passar em todas as disciplinas, você vai criar o quê? Uma dependência. E essa dependência significa que você precisa se libertar daquilo que você depende. Por exemplo, se você passou a vida toda dependendo da segurança de alguém e essa segurança não é sua, então não é uma construção que está dentro da sua estrutura. Por quê? Porque é uma construção que depende do outro, não depende de você. Então isso significa que você vai levar isso para um próximo ano letivo, ou seja, para uma próxima vida. E aí, como você leva isso para uma próxima vida, esta dependência, você vai nascer numa família onde, por exemplo, você é muito dependente do arquétipo de segurança que representa a mãe. Ou essa mãe vai ser uma mãe tão insegura que ela nunca vai lhe dar segurança. Por quê? Porque você traz um karma de desequilíbrio na formação da sua estrutura de segurança. Se, lá pelas tantas, ao longo da sua vida, por exemplo, você, ao longo da sua vida, perdeu a confiança em você mesmo, porque foram tantas as frustrações que você se decepcionou, que lá pelas tantas você já não acredita que você é capaz, que você é possível de gerar determinados resultados. Você vai nascer depois numa família onde esse pai vai estar ausente. Esse pai não vai estar presente, porque o pai representa arquetipicamente a confiança. Então, se você nasceu numa família onde a mãe não lhe dá segurança e o pai é um pai ausente, às vezes ele é ausente mesmo estando presente, mas ele não está ali, ele não lhe dá apoio, ele não lhe dá aquele incentivo, ele não lhe dá aquele empurrão necessário para que você acredite no seu potencial, acredite em você mesmo. Isso significa, então, que existe alguma coisa dentro do seu processo e das suas memórias que está lá registrado e precisa romper com esses registros, e é justamente aí onde eu entro. Outra coisa é, chegou lá no final da vida e você, de repente, por meio das suas experiências, perdeu alguma coisa. O que é que você perdeu? Perdeu a sua autoestima, perdeu a sua valorização pessoal, perdeu o amor pela vida, pela sua própria existência. Então aí você vai precisar, num próximo ano letivo, recuperar aquilo que você perdeu. Então o que é que você perdeu? Perdeu a sua autoestima numa determinada relação? Perdeu a sua valorização pessoal numa determinada experiência? Então você vai precisar revogar isso, vai precisar passar por experiências para você restabelecer esse equilíbrio, para que esse equilíbrio volte a fazer parte de você dentro da sua estrutura. Tudo é uma grande estrutura no universo. Tudo é uma organização muito bem estruturada, tudo muito bem conectada. Quando nós estamos nesse vórtice do universo, a vida tem uma tendência a expandir constantemente. Agora, tudo aquilo que ficou, de alguma forma, mal resolvida, uma dependência, você vai precisar se libertar dessa dependência. Se você perdeu alguma coisa, vai precisar recuperar aquilo que você perdeu, porque senão você não consegue se reestruturar. Dessa recuperação, ou que você precisou recuperar, você vai ter que fazer uma adaptação. Adaptar a não precisar mais de ninguém. Adaptar a ser uma pessoa agora que se ama, que se valoriza, que acredita em você mesmo. Então, muitas vezes as pessoas já nascem com esses processos de recuperação,
daquilo que ela precisa recuperar, né? Das dependências que elas precisam se libertar e fazer todo um processo de adaptação. Isso vai fazer com que, como está no seu registro das suas memórias, que você vá nascer numa família, você vai viver experiências de tempos em tempos que vão trazer isso para tentar fazer você despertar a sua consciência, você revogar aquele acordo que você fez no inconsciente, pensar de uma outra forma, se libertar daquele processo. Há uma tendência que quando chega a experiência novamente você se sente magoado, novamente você se sente desvalorizado e aí você começa a replicar novamente. Então tem seres humanos, tem almas que vivem vidas e pós-vidas repetindo sempre a mesma coisa. Ficam presas na roda da samsara, como se fala no budismo, ou seja, é sempre a mesma história, sempre a mesma situação. Então, se você está vivendo isso, existe sim uma cura, mas a única cura possível para isso, não adianta que aqui a espiritualidade ela não pode interferir nesse processo por conta do livre-arbítrio, porque você fez uma escolha de permitir se sentir mal, de permitir ficar dependente, de permitir perder a sua autoestima. Então, você precisa recuperar isso e você tem que revogar esta escolha que você fez. E é justamente nesses exercícios que eu dou gravado, né, que eu chamo de saída do seu paraíso, no momento que você quebra os seus espelhos, no momento que você rompe com as cordas que ligam você a esses acontecimentos, é nesse momento que você vai conseguir sentir aquela liberdade, aquela paz, aquela tranquilidade, aquele silêncio no seu interior. E é justamente nesse instante que você realmente está nesse silêncio dessa tranquilidade é que você voltou para o seu processo evolutivo, ou seja, você está no seu karma positivo. Ok? Você entendeu? É isso aí. O Alta Conexão sempre lhe traz informações muito práticas, muito objetivas no que diz respeito ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal e também do despertar da espiritualidade. Espiritualidade não é aquilo que muitas vezes as pessoas acreditam, que a espiritualidade está aí só para atender às suas necessidades quando você precisa e resolver os seus problemas quando você não está conseguindo encontrar soluções. Não, a espiritualidade ela é um processo de desenvolvimento constante de expansão de consciência. Então, você não pode apelar para a espiritualidade resolver um problema seu, mas você pode pedir para a espiritualidade para que você consiga compreender o que você precisa compreender, entender o que você precisa entender, conseguir estar consciente daquilo que você precisa revogar, libertar daquilo que está lhe aprisionando. Então, por meio de novas experiências, a espiritualidade vai poder te ajudar a montar um cenário para que naquele cenário, daquela experiência, com aquelas pessoas, naquela situação, você chega lá e você diz, ok, eu agora não vou me sentir desvalorizado, eu não vou permitir me sentir magoado, eu não vou permitir ficar com raiva, eu não vou permitir duvidar de mim mesmo, eu não vou permitir isso. Quando você faz isso, é quando você, de fato, vai entender o que é liberdade. A liberdade no plano espiritual é só quando você tem tudo isso resolvido. Enquanto você não tiver essas coisas resolvidas, você vai patinar e as coisas vão ficar repetitivas e a sensação é de que você está caminhando numa esteira e você não sai do lugar. Então, o verdadeiro mestre, o verdadeiro instrutor, o verdadeiro terapeuta, o verdadeiro senhor, né, da sua vida que vai lhe trazer realmente resultados, não é aquele que vai lhe pegar no colo, é aquele que vai te mostrar o que você fez para gerar aquele determinado resultado. E como você pode fazer para sair daquilo, para te libertar dessa culpa. Porque você é responsável por tudo que faz parte da sua vida. Mas ao se sentir responsável por tudo que faz parte da sua vida, você vai se sentir meio que culpado. Nossa, então eu que estou contribuindo para tudo isso? Nossa, então vai ver que eu não presto, vai ver que eu joguei, sei lá, pedra na cruz, né? Alguma coisa assim, vai ver que eu fiz alguma coisa. Então você vai se sentir culpado e muitas vezes você nem consegue encontrar o motivo dessa culpa, mas você carrega às vezes essa culpa. E essa culpa, ela vai fazer com que você crie karmas negativos. Mas se você se sente culpado, por exemplo, isso é um atributo de uma pessoa que é do bem. Uma pessoa que é do mal, ela nunca vai se sentir culpada. Ela sempre vai justificar e fazer de conta que ela não estou entendendo nada, não percebi isso não faz parte de mim. Então, eles têm essa tendência. Agora, se você
realmente se sente culpado, se você se arrependeu, isso é uma forma de você se conectar com a espiritualidade, porque a espiritualidade vai tentar te ajudar nesse processo de como você vai despertar a consciência para poder se libertar desses processos. Então é isso. Tudo na vida está conectado. E você, sim, é capaz de construir todo o cenário da sua existência. Você pode, sim, transformar tudo que está aí. Resta saber como fazer. E como fazer é o que eu ensino. Ensino para que você aprenda com o seu processo de vida. Porque não existe professor que seja bom enquanto ele não replicar esse conhecimento para que o aluno consiga despertar o mesmo saber que esse professor possui. Então eu ensino, eu instruo, eu dou ferramentas de autocontrole, eu conduzo a pessoa para que ela consiga chegar nesta compreensão, nesse entendimento, para que ela possa transformar todo esse mal em bem e que ela possa evoluir, ok? Vamos abrir aí o canal da Rádio Mundial, eu faço uma pequena leitura e interpretação do seu registro akáshico, né, por meio da minha leitura intuitiva, nasci com esse dom, então por isso que na minha mentoria tem vários diferenciais. Um deles é porque eu criei o meu método PH Vida, sistema de equilíbrio energético, né, utilizo da minha inteligência intuitiva como forma de diagnóstico, crio esses exercícios próprios para cada pessoa, porque eu não generalizo as pessoas, porque para mim cada pessoa ela é única. Então, por isso que criei o meu próprio método, onde o meu método trabalha cada pessoa na sua unicidade. Porque muitas metodologias, elas tentam generalizar as pessoas e colocá-las dentro de caixinhas de conceitos pré-estabelecidos, né? E aí isso pode ajudar por um lado, sim, ajuda com certeza, mas não ajuda na complexidade e na individualidade do processo que corresponde à sua persona, ao seu ser, ao seu processo. Ok? Vamos abrir aí. Alô? Alô, bom dia. Olá, bom dia. Quem fala? É Patrícia. Oi, Patrícia. Tudo bom com você? Tudo bem. Por que você não está na área que você gosta e por que você tem sempre essa tendência de achar que você não é merecedora das coisas? Eu acho que fui muito limitada. Sempre a própria família sempre me diminuiu, me bloqueou. Não, a família não a tua família ela não te diminuiu, ela não te bloqueou. A tua família representa união e integração. Família representa empatia. Então, representa conexões que nós adquirimos ao longo do nosso processo. Se na sua família você não tem suporte, se na sua família você não tem apoio, se a sua família não lhe compreende, não entende, se a sua família lhe coloca para baixo, é porque você traz aí uma solidão. Você traz uma sensação de não união e de não integração. E você traz memórias de aceitar isso e de não compreender isso e de permitir isso e de não saber se posicionar frente a isso. As pessoas elas podem dizer tudo o que elas quiserem a seu respeito. A questão é se você vai aceitar, se você vai concordar com elas. E se você vai fazer aquilo que você está fazendo, que é se sentir vítima justamente dessa família. Então, se você não tem um pai que lhe deu confiança, uma mãe que não lhe dá segurança e você se sente incompreendida e sozinha, então significa que a sua alma está desconectada com o universo. Não cabe responsabilizar os outros, mas sim você libertar a tudo e a todos e focar em você mesma. Espera aí, ok, eu compreendo que tudo isso faz parte do meu processo, eu aceito essas pessoas como cúmplices do meu processo, eu entendo que elas não podem me dar aquilo que elas não têm para dar, e eu tenho que parar de desejar que elas me deem aquilo que elas não sabem dar. Eu vou à procura do meu autoconhecimento, do meu desenvolvimento, para que eu possa realmente expandir a partir disso e revogar todos esses acordos para que eu possa seguir livre no meu processo evolutivo. Você faz parte do seu processo nessa vida de você recuperar essa autoestima, essa valorização pessoal, essa crença na sua força interior de realização. Está claro? Você é sim uma fonte de realização e sim, você precisa romper com essas memórias do passado para que você possa seguir livre.